Olha com esse seu sorrisinho maroto, tirando sarro de mim. Não, é esse aqui, ó. Tô brincando. Invasão na Ucrânia. 5:25 subiu para 50 o número de mortos no ataque aéreo da Rússia contra uma estação de trem no leste da Ucrânia. Pelo menos 5 crianças ficaram entre as vítimas contabilizadas até o momento. Balanço atualizado nesta tarde pelo governo da Ucrânia. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, cerca de 300 pessoas ficaram feridas. Bombardeio que atingiu a estação de trem na cidade de Kramatorsk, província de Donetsk. Segundo o prefeito da cidade, 4.000 pessoas estavam no local tentando fugir da região em meio ao aumento dos combates no leste da Ucrânia. As imagens são tenebrosas, né? São muitos corpos espalhados em meio às bagagens de pessoas que tentavam fugir da região. O porta-voz do Kremlin afirmou, né, logo na sequência, que as forças russas não tinham nenhuma missão programada para a cidade de Kramatorsk. O Ministério da Defesa russo também rejeitou as acusações da Ucrânia. O governo de Vladimir Putin disse que o tipo de míssil empregado no bombardeio é usado apenas pelos ucranianos. Desde o início da guerra, a Rússia vem negando consistentemente ataques contra alvos civis, embora algumas evidências digam o contrário. No caso de hoje, um dos mísseis que explodiram nesta estação de trem tinha lá uma expressão em russo, né? Que, claro, pode ser colocado aí de lado a lado. Mas é mais uma cena horrorosa dessa guerra que, apesar das negociações, não dá sinal de luz do fim do túnel, não. É muito triste, né? As imagens são realmente de impacto, em violência. As pessoas ali numa estação de trem. 50 mortes e mais de 90 feridos. Ainda, mais de 40 dias de guerra. E o acordo de paz, que começou com algo que parecia bastante promissor, não avançou em nada, né? As regiões dominadas por separatistas no leste da Ucrânia estão vivendo uma fase de muita violência. Infelizmente, o acordo parece ainda distante, né, Cris? Coisa complicada por lá, viu? Ô, Lana, Cláudia... Oi, Cláudia. A diferença dessa guerra para outras guerras do passado recente é que esta tem transmissão praticamente ao vivo, né? Acontece lá primeiro é uma guerra de brancos, né? Então é um monte de galeguinho morrendo, aí fica todo mundo comovido com isso. A África vive guerras há anos, há décadas em alguns países e ninguém nem se importa com isso, né? Eu já lembrei aqui a célebre frase do presidente José Sarney quando exatamente denunciou isso, né? Ele tentando de alguma maneira mediar uma paz na guerra de Angola, a guerra civil angolana, que já era travada há 25 anos, com o mundo inteiramente alheio ao que se passava em Angola. Então tem esse elemento que torna a guerra da Ucrânia, digamos assim, mais merecedora de um alvo, de atenções mais... Né, até porque se passa praticamente dentro da Europa, né? Outro fato que torna a guerra ainda mais de interesse de cobertura da imprensa, etc. Mas assim, o fato é que toda guerra tem isso aí, né? Toda guerra tem esses chamados, que até uma expressão cínica que inventaram, de efeitos colaterais, né? Que são exatamente as vítimas civis, inocentes, crianças, mulheres, velhos, né? Ou mesmo que não sejam, são pessoas que não estão na guerra, né? São pessoas que são vítimas dela, não estão ali pegando em armas. E a gente vê, assim, e aquela coisa que para a qual eu sempre estou advertido na minha cabeça, né? Quando eu ouço ou leio, né, qualquer notícia baseada e cuja única fonte de informação é um lado ou é o outro, eu sempre recuo, né? Porque, como a gente sabe, tem repetido aqui, a verdade é sempre a principal vítima de uma guerra. É a primeira e é a vítima permanente de uma guerra. Então eles todos ficam lá dizendo, um acusa o outro, mas pode ser, ninguém assume, né? Você vê que ninguém assume a autoria do
do bombardeio que matou 50 civis, né? Incluindo crianças. Ninguém assume, né? No começo da guerra eu me lembro de cenas chocantes, né? Inclusive de um tanque passando por cima de um carro, né? E o sujeito até milagrosamente escapou lá, o motorista. Outro tanque disparando contra um carro, né? Nos dois casos, o tanque não tinha aquela inscrição que caracteriza os tanques russos, né? É um Z ou um V, uma letra pintada de branco assim na lateral do veículo. Mas, assim, e são russos, eles fazem isso porque todos os tanques, todos os blindados ucranianos são de fabricação russa. Então, para fazer a diferença, os russos pintaram aquela letra branca na lateral dos blindados. Mas e se eles ficaram ali com uma reserva não pintada, digamos assim, né? Você não vai saber nunca, não vai saber se aquele tanque que bombardeou covardemente o ciclista ou o veículo particular, ou passou por cima que não tem a inscrição, aquela letra branca, você não sabe se de fato aquilo ali é russo disfarçado de ucraniano ou vice-versa. Não se sabe, né? É por isso que quanto mais vítimas aparecem, né, quanto mais vítimas são mostradas pelas imagens nas redes sociais, na imprensa formal, etc. e tal, a gente está sempre se lembrando da frustração que é você ter um conflito com essa dimensão, fazendo tantas vítimas e não ter ninguém, absolutamente ninguém importante, negociando a paz. É como se não houvesse interesse nisso. Você não assiste nenhuma iniciativa de fato relevante, no sentido de sentar para conversar. Vamos conversar, vamos, né, estabelecer aqui uma negociação de paz. Uma guerra não pode ser infinita, não pode ficar, né, para sempre um lado bombardeando o outro, né? Os russos avançando na sua invasão. Isso não pode, isso tem que parar em algum momento, né? O que é possível fazer para parar isso? Senta e conversa, né? Mas não tem ninguém interessado nisso. Os únicos que fizeram isso, meia dúzia de vezes, foram as partes em conflito. São homens que se odeiam, mas apesar disso se sentaram para conversar, né? Mas os líderes mundiais apostam sempre no conflito, é impressionante, né? No isolamento cada vez maior da Rússia, e isso significa, do ponto de vista do contexto das nações, emparedar o contendor, né? Ou colocá-lo ali no canto do ringue, né? E aí fica naquela coisa de impedir, né? Imobilizar os russos e impedir que aquele doido lá do Putin sente para conversar paz. Ninguém quer conversar sobre paz. Todo dia aparece o falante, o verborrágico presidente da Ucrânia, que contribuiu muito para toda essa confusão. Ele lá fazendo seus discursos, fazendo suas acusações, todo mundo dando, ele está ganhando, assim, mas ganhando de goleada histórica do ponto de vista da guerra da comunicação. Mas o fato é que enquanto ele faz isso, enquanto ele ganha uma guerra particular da comunicação, o seu povo está morrendo, né? Está sendo morto, sei lá por quem, né? Ninguém sabe ao certo. Pode ser as duas coisas, é mais provável que sejam, nesse caso aí de hoje, por exemplo, que tenha sido bombardeio russo mesmo. Mas eles dizem que não, que a arma, eles não usam esse tipo de arma, não sei o quê, ou que hoje não tinha nenhuma ação programada naquela região, etc. Isso pode ser verdade, mas também pode ser mentira, ninguém sabe, né? Do mesmo modo que quando o Zelensky fala que já foram 14 mil, 20 mil soldados russos mortos, eles mentem, né? Não tem como saber isso. Eles não fazem a contagem dos russos mortos, né? É mentira, é claro que é mentira, né? Mas é uma mentira que cumpre lá o seu papel de provocar uma certa intranquilidade lá entre os russos, etc. Isso, de alguma maneira, chega lá ao conhecimento das famílias, dos militares russos. Isso tudo afeta todo mundo, né? Então, tem ali uma guerra da comunicação com a qual algumas pessoas parecem se divertir, né? Mas, no fundo, o que a gente percebe é que ninguém está ligando para essas vítimas civis, essas vítimas inocentes, servem para manchetes, servem para os comentários indignados, vão motivar aí reações raivosas enfim, dos dirigentes europeus, do Joe Biden, do próprio Zelensky, etc. e tal, enquanto outras pessoas vão estar morrendo. Agora, sentar para conversar sobre o que fazer para parar com isso, não aparece ninguém interessado.
5h35. BTG